vai valer a pena cada segundo aí, esse entendimento. Irmão Simon, a gente fica tão aí preso a essa vida terrena, que é tão limitada, meu irmão. A gente não tem garantia de vida nessa terra. Porque a gente nessa terra, nós podemos morrer na infância, podemos morrer na juventude, podemos morrer na maturidade de um adulto, mas podemos morrer na velhice, mas não importa, termina em morte. Essa vida terrena vai sempre terminar em morte. Então essa vida que levamos na carne sempre levará à morte. Então para que eu vou ficar preso a uma vida terrena que no final é morte? Então por que eu não viver esse tempo presente na terra já a vida do céu? Olha que interessante isso. Você pode estar preso num corpo de morte, mas você precisa ter a fé do apóstolo Paulo, que ele diz: quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele vai dizer: bendito, aleluia, Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque através de Jesus, né, há esse livramento da morte. Então, se eu tenho a plena certeza da salvação, por que eu vou ficar sofrendo o sofrimento da carne? Eu te convido, a você que tem um chamado da parte de Deus, a você que foi chamado para a salvação, a sofrer o sofrimento de um justo. Aí muda tudo, aí tudo é diferente, tudo é maravilhoso. Lamassurianda calamando. Aqui no meu celular deu uma mensagem de lentidão no sinal. Qualquer coisa de alteração, os irmãos dão um toque aí. Eu estou gravando pela internet de casa aqui. Porém, ontem deu um apagão aqui. Deu um apagão aqui à noite. E devido à chuva, às vezes o sinal fica meio fraco mesmo. Mas, qualquer coisa, os irmãos, daí que eu mudo para os dados móveis. Mas, creio que tá bom aí. Tá bom aí para vocês? Amém. Então, vamos lá. Então, o que o Senhor me deu para a gente meditar, eu quero começar do final para o começo. Quero começar em Lucas 9, que diz assim: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Irmãos, eu não digo que eu já alcancei, mas eu posso dizer hoje que, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Porque independente das situações, meu foco está virando o alvo. E é aí que vem a minha dificuldade de ver irmãos com chamado, irmãos exercendo ministério, irmãos como obreiro, que de repente eu vejo enroscado em coisas terrenas, coisas carnais, que se deixa o inimigo te abater por coisas naturais. Liberta sua mente, meu irmão. A Bíblia diz que quem tem Jesus, essa esperança, purifica-se a si mesmo. Nós devemos ter uma vida de purificação de nós mesmos, porque nós somos bombardeados na nossa natureza, e se nós dermos ouvido à nossa natureza, a alegria da salvação se perde. A presença do Espírito Santo se esfria. Por isso que o alerta é: não apagueis o Espírito pelo qual foste selado. Não os entristeceis o Espírito Santo. Nós devemos ter esse cuidado de não entristecer o Espírito Santo. Entristecer o Espírito Santo é estarmos tristes também. Entendam isso. Mas vamos lá. E aconteceu que, Lucas 9, e aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um, a Bíblia não fala quem é, mas lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E lhe disse-lhe Jesus, desculpe que eu vou fazer uma correção já.
E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu disse, pela leitura, né? Disse um, não fala quem é, mas porém, em Mateus, se não me falha a memória, está revelado que era um escriba, era um doutor da lei, amém? Que disse a Jesus que queria seguir ele. E ele vai dar essa resposta: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Irmãos, dentro de igreja, existe muita gente que vê você louvando, você pregando, vê você fazendo a obra, que ela fica querendo fazer também. Mas, irmãos, porque ela só pensa no que dá certo. Ela pensa em toda aquela coisa boa que você está vivendo. Vou dar um exemplo aqui, né, que é um ministério difícil para mim, na minha ótica. Da música também é, da musicalidade também é, mas eu acho que o ministério de dança, da coreografia, ele é um dos mais difíceis no ministério. Talvez em outro lugar não, mas quando se trata de fazer para Deus, você tem uma guerra violenta contra o inferno. Então, exige preparo, existe renúncia, existe submissão, existe dedicação, disciplina, tanta coisa que envolve o ministério. E eu estou dando um exemplo de um dos ministérios para mim, que não é fácil, que precisa ensaio, precisa o negócio funcionar. Não é uma coisa que você vai indo, Deus vai te levando, igual pregar. É uma coisa que você tem que chegar lá pronto. Você tem que chegar lá pronto no sentido que não tem improviso, é aquilo que foi ensaiado. Então, na música ainda dá para improvisar, mas na dança não. Se um errar, bagunça tudo ali o que foi preparado. Então, é algo que se tem que ensaiar, que tem que se preparar. Aí as pessoas veem o Ministério de Dança, é lindo de ver. Quem você está assistindo a apresentação quer estar presente, quer fazer parte. Mas quando você vai mostrar dificuldade, pula fora. Mais ou menos isso que Jesus está dizendo para aquele escriba. Quando Jesus mostra a dificuldade, não precisa falar mais nada. O cara já desiste no meio do caminho. Na igreja tem muita gente assim, que quer louvar, quer pregar, mas não sabe o que é um sofrimento de um justo. Então pensa que tudo é fácil. Que tudo é fácil. Irmãos, não tem nada fácil. E quem mais é dado, mais é cobrado. É aqui que entra a dificuldade de quem já está lá e de quem foi chamado. É por isso que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Porque não basta ser chamado, tem que ser escolhido. E as pessoas, quando se trata de ser escolhido, meu irmão, é um processo. Muitas vezes a pessoa acha que já alcançou e não alcançou. Como Pedro disse: olha, estou pronto. Jesus falou: não, esta noite me negarás. Então entendam isso. Pedro dizendo: já está pronto. Ele falou: Satanás está pedindo sua cabeça. Pedro está dizendo: estou pronto. Ele vai dizer: peraí, você não se converteu ainda. Então, ainda que foi chamado, tem um processo, meu irmão. E não é fácil. Mas eu preciso trazer para os irmãos. Por quê? Porque quando você não sabe da dificuldade, quando vem a dificuldade, você desmorona. Mas quando você avança sabendo da dificuldade, meu irmão, quem resolve andar mesmo para frente, sabe que é um caminho sem volta. E se voltar para trás, vai para a morte. Entenda uma coisa que eu vou te dizer. Olha aqui. Bom, antes disso eu vou falar. Existe hoje nas ruas homens com a capacidade que você vai lá, ele vai pregar para você. E as pessoas muitas vezes ficam impactadas, porque aquele homem que está na rua, drogado, vivendo aquela vida sucumbida nas trevas, dominado por Satanás,
tem um conhecimento bíblico que você não tem, prega como você não prega, até muitas das vezes fala em mistério na hora. Aí eu falo, mas o que ele está pregando, ele vive? Ele já é um caído, meu irmão. Voltou para trás. Então, meu irmão, entendam isso que eu estou dizendo. Vamos lá. Então, primeiro Jesus já reprova. Ainda que ele fosse um escriba, tivesse conhecimento, então não basta. Porque você tem que aguentar a borrachada, como diz o ditado. Você tem que estar preparado para sofrer o sofrimento de um santo, ou de um justo, ou de um justificado. Então vamos lá. Verso de número 59. E disse a outro, segue-me. Jesus disse a um outro, segue-me. Vamos ver a resposta dele? Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Olha o que ele disse. Aí Jesus vai dizer dessa maneira, mas Jesus lhe observou, ou fez ele observar, ou fez ele meditar. Mas, olha que Jesus falou para ele, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Ele tinha uma chamada de ministério de anunciar o reino de Deus. E ele estava preocupado com o Pai. Ele queria dividir esse sentimento dele para o chamado, para com Deus. Tinha um pai como obstáculo. Aqui entra aquele que não deixar pai, mãe, filho, casa, campo, por amor de mim, do evangelho, não é digno de mim. Então entendam isso. Jesus chama de morto. O pai dele não estava morto. Mas estava falando que a distância era grande para a vida. Se ele voltasse, ele voltaria para a morte, não para a vida. Ele ficar para depois tomar a decisão é um risco muito grande. Porque não sabemos o dia do Senhor, não sabemos quanto tempo temos em vida na terra. Nós não podemos estar na terra sendo contados como mortos. Como diz o ditado, mortos vivos na terra, deveremos ser vivos. Porque Deus é Deus de vivos e não de mortos. Jesus faz para ele observar. E Jesus fala uma palavra forte. Que eu não posso falar isso como pastor do seu pai e da sua mãe. Senão você sai da igreja e ainda sai falando mal de mim. Mas Jesus pode. E ele falou. E ele falou uma palavra forte. Chamou o pai de morto, o pai dele. Deixa o morto sepultar morto. Sabe o que ele falou? Os que estão à volta do seu pai, já tem gente lá que está preocupado com essa vida natural do seu pai, com esse distanciamento do seu pai para comigo, que deixa eles que já são mortos sepultar o morto depois. Mas você vem e segue-me. Esse evangelho, meu irmão, está distante hoje das igrejas. Essa renúncia é para poucos, cada dia mais que se avança. Cada dia mais que se aproxima o grande dia do Senhor. Eu tenho observado, meu irmão, pessoas que começaram bem, mas não suportaram o sofrimento de um justo e voltaram para trás. E justificativa é cuidar da família. Porque minha família me se ofendeu. Porque isso e porque aquilo recuam para trás. Quando vem, estão distantes do propósito que Deus sonhou para ela. Estão no meio de mortos, tentando sobreviver. Vamos lá. Nós vemos também Lucas, no verso de número 61. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Olha o que ele disse, esse já foi menos. Ele não disse que ficaria até a morte de sua família, mas ele falou em despedir. Mas ele já tinha ido à frente.
Jesus disse dessa maneira, e Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então era alguém que já tinha se desprendido da família, já tinha focado o seu ministério e agora estava querendo recuar por causa da família. Eu falo em nome de Jesus. Eu não quero que você creia em minhas palavras, eu quero que você creia na Bíblia. Então eu falo pela palavra de Deus. Você que já colocou a mão no arado, vou ler o versículo para você. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Entendam isso. Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Por que que a escolha não acontece? Por que que não chega a esse ponto? Lembra de Abraão? Quando é que foi validado? Porque ele já foi chamado e saiu. Já estava caminhando. Já tinha sido justificado pela fé. Mas precisava ser escolhido. Aí no dia da escolha, sabe o que o Senhor disse? Sabe como é que foi a escolha de Abraão? Melhor dizendo, agora só te falta uma coisa, família. E da família o que ele mais amava era o filho. Era o filho que ele tanto sonhou em ter. Era o filho que ele não ia abrir mão para nada. Que ele não deixaria por nada. Aí Deus falou, agora é a hora da provação. Tem noção disso? Que o meu amor, o seu amor a Deus, se não exceder da própria família, a reprovação, então, ainda que foi chamado, vai deixar de ser um escolhido? Quando Abraão leva o filho para sacrifício ao Senhor, e estava disposto mesmo a perder o filho por amor a Deus. Então Deus disse, olha Abraão, não faça mal ao menino, porque sei que agora temes ao Senhor. Sabe o que é isso? Eu vou ler. Eu vou ler aqui rapidamente, Marcos. Essa atitude de Abraão, quando Abraão vai para matar o menino, e Deus disse, olha, não faça mal ao menino, olha onde tem um texto que revela isso. Pedro, em Marcos, Pedro vai dizer a Jesus dessa maneira, Marcos 10, 28. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho. Então, do amor a Jesus e do Evangelho. Ele vai dizer assim, ó, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, ou seja, nesta vida, em casa, irmãos, irmãs, e mãe, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Então, quando Abraão foi provado o seu amor, que trouxe a família, ele escolheu Deus. E estava disposto a sacrificar o filho. Quando ele fez isso, se cumpriu também o que Jesus disse, que não há ninguém que faça isso, que perca aquilo que deixa para trás. O Senhor diz, receberá ainda muito mais ainda. Porque aquela atitude de Abraão rendeu o filho da promessa. Não foi só a validação de Abraão como um servo fiel a Deus, mas validou também, aleluia, o filho da promessa. A Bíblia diz que pais santificados, filhos são santificados também. Amém? Então não há ninguém que escolhendo Deus dar prioridade ao Senhor,
e coloca Deus em primeiro lugar e o Evangelho, porque os dois são ligados. Eu não queria entrar nesse detalhe aqui, mas vou ter que entrar. Existem estudos teológicos que colocam assim, ó, e o inimigo é tão terrível que o inimigo tentava pegar Jesus em alguma palavra. Não pegava Jesus em alguma palavra, mas então vai pegar justamente os servos deles. Um deles é um profeta, um pastor que eu admiro muito, que é Luciano Subirá. Ele tem um site, é Orvalho, uma coisa assim. E ele é um dos que traz uma enumeração assim de valores. E ele traz aí, ó, primeiro Deus, segundo família, depois igreja. Eu sei que a igreja é útil. Só que ele justifica no que ele está colocando. Ele vai falar, quando a família é segundo, quando a família não impede você de servir a Deus na igreja. Porque Jesus disse que ninguém que deixa casa, pai, mãe, filho, por amor de mim e do Evangelho. O Evangelho está relacionado à igreja. Então, quando o Luciano Subirá trouxe isso, ele traz no sentido que quando a família, ela não é um impedimento para você servir ao Senhor no Evangelho. Porque se ela for, então ela deixa de ser o segundo. Porque a Bíblia diz, a justificativa é primeiro os domésticos da casa. Mas se os domésticos da casa é um impedimento, você não pode amar mais do que a Deus. Tem que pular, porque aí entra quando vem os discípulos de Jesus e diz, olha, sua mãe, seus irmãos estão aqui fora. Jesus então diz, quem é minha mãe e quem é meus irmãos? E apontando para aqueles que estavam na casa, disse, esses são minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esses são minha mãe e meus irmãos. O que Jesus estava dizendo? Eles são em segundo lugar o meu amor a Deus quando eles estão juntos, focados, no mesmo foco. Mas se eles são um empecilho, se eles não andam comigo, se eles não compactuam com o que Deus tem para a minha vida, a igreja que nunca fisicamente, vamos dizer, geneticamente não é familiar, se torna primazia na sua vida. Consegue entender isso? O inimigo astuto pegou através de pessoas que não têm compromisso com o Evangelho, postam, já vi até pastores postar no Facebook só essa frase. Primeiro, ainda tem uns que vai além. Primeiro igreja, ou primeiro Deus, segundo família, terceiro trabalho e último a igreja. Meu irmão, cuidado. Cuidado. Cuidado que Jesus vem e você fica. Cuidado que Jesus vem e você fica. Amém. Mas vamos lá. Então nós vemos que Abraão chegou a esse limite. E quando ele chegou a esse limite, Deus então disse, agora sei que temes a Deus, Abraão. Ele não perdeu seu filho. Como você não vai perder a sua família, se você, aleluia, tiver Deus e o Evangelho acima de tudo. Não há ninguém que deixando por amor de mim e do Evangelho. Então, que não vem receber 100 vezes mais nessa terra, nessa vida, em casa, bem, família. Você não vai perder nada. Quem está vivendo verdadeiramente o Evangelho não tem perdido nada. Porque crê no Senhor Jesus, salvar-se a tua e a tua casa. Mas o primeiro momento, meu irmão, não pense que é assim.
Jesus disse em Mateus 10, não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em disseção o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Então, meu irmão, lembrando de Jesus, quem é minha mãe, quem é meus irmãos? Quando um familiar, a sua família, te impede, é um obstáculo, salta esse obstáculo e foca, deixa para trás. Porque ninguém que deixando pai, mãe, filho, por amor de mim, do evangelho, não venha receber 100 vezes mais nessa vida. Você não vai perder eles. Ainda que eles não te ouçam, porque também tem ainda aquilo que não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa. Você não será ouvido, mas Deus levantará alguém por amor de você e salvará sua família, porque crê no Senhor Jesus, salvar-se-á a tua casa. Mas no primeiro momento, muitas das vezes, vai ser dentro da casa o impedimento para você de servir a Deus. Então cai por terra essa plaquinha que se coloca no Facebook de quem não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a sua salvação, não tem compromisso com a salvação dos outros, porque está se trabalhando. Um dia eu vou trazer o quanto o Senhor ama a igreja, o quanto o Senhor acredita na igreja, e as pessoas, o inimigo está enfiando na cabeça de gente da igreja, que a igreja é desnecessário. O compromisso com a obra de Deus é desnecessário quando se trata de igreja. Irmão, o Senhor se preocupa com a igreja. Nos dias de Jesus, quando havia se transformado a igreja em comércio, em lugar de comércio, Jesus chegou bravo lá, quebrou as bancas, e Jesus falou uma frase: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Ele não disse chamado, é chamado. Ele disse será. Por que será? Porque depois daquele evento, o inimigo novamente ia transformar a igreja, o templo, que chama igreja, em covil de ladrões. Comércio novamente, nós estamos vivendo isso. Mas quando Jesus disse será chamada, ele está dizendo o final o inimigo nunca vai prevalecer na igreja, ainda que a igreja seja transformada. Como foi transformada nos dias de Jesus, sempre terá aquele que não vai deixar para lá a igreja. Não vai dizer, não, a igreja acabou. Não, vai ser como Jesus. Vai ter a mesma atitude de Jesus, de estar na casa do Senhor, aleluia, combatendo o comércio, combatendo o mal dentro da igreja, porque a casa do Senhor, a igreja, é casa de oração e pronto, acabou. Será chamada casa de oração. Ele falou no futuro, porque haveria muitos ainda que transformaria a igreja como nós já vivemos esses dias, e nós que servimos ao Senhor com lealdade devemos defender que a igreja, aleluia, por causa de muitos comércios nas igrejas, por muita politicagem na igreja, a igreja tem caído no descrédito. Mas nós, aleluia, que fomos chamados para ser líder de igreja, defenderemos a obra de Deus, aleluia, como não lugar de comércio, mas casa de oração. La Súria de Camanchorevas. Pois bem, vamos lá. E Jesus vai dizer assim, olha, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Então, meu irmão, quando a família é problema, a Bíblia diz, primeiro doméstico da casa, não é sendo exemplo para o rebanho. Então entenda uma coisa, primeiro momento, se a igreja, se a casa é problema, você tem que se posicionar. Porque no primeiro momento, meu irmão, vai haver dissensão, vai haver esse problema que Jesus disse, eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. E dois estarão divididos dentro de uma casa, por causa do meu nome. Olha que coisa. Vamos lá. Aí Jesus vai dizer dessa forma, nesse momento, meu irmão,
que você está dentro de casa, se tem um ambiente, por causa de Jesus, se tornar ruim dentro, é na casa, viu? Se o seu ambiente na casa está ruim porque você escolheu a Jesus, é terrível. Nesse momento, vai acontecer isso aí, ó. Você perde a vida. Porque o lugar... Bom, vou falar para mim, eu sou família, sou casa. Se eu ficasse, se eu fosse viver na minha família, com a minha esposa sendo um obstáculo para o chamado que eu tenho, filhos sendo obstáculo para o chamado que eu tenho, meu lar seria terrível. Aí eu teria que escolher. Jesus disse, quem achar a sua vida, ou seja, ceder para a família, ceder para os seus caprichos, perdê-la. Deixe os mortos sepultar os mortos. Aí ele vai dizer, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Então, meu irmão, tem que ter um posicionamento. Por quê? Se no primeiro momento vai viver divisão, por causa de Jesus, também, se você se acender dentro da sua casa, independente do que pensa ou deixou de pensar, você não apagar a sua chama, a Bíblia diz que não se coloca debaixo da escada, mas se coloca num velador. E todos da casa, que no primeiro momento estavam divididos, estavam em dissensão, porque o Senhor no primeiro momento trouxe a espada, mas vão ver a luz do Senhor que brilha em você. E a Bíblia diz que todos glorificarão a Deus que está no céu, se cumprirá, crê no Senhor Jesus, salvar-se a tua e a tua casa. Mas você precisa acreditar no Senhor acima de todas as coisas. Crendo que a sua família não ficará para trás se você escolher o Senhor. Você não vai perder bens porque escolheu o Senhor. Mas ninguém que deixando tudo isso por amor de mim, Jesus disse do Evangelho, não vem receber 100 vezes mais nessa vida e ainda garantir a vida futura, que é a vida eterna. Vamos lá. Olha que coisa interessante. Marcos 10. Vou voltar em Marcos 10. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si, quem poderá, pois, salvar-se? Um versículo antes, Jesus estava dizendo sobre quando o espírito imundo sai e vai para lugares áridos, não encontrando lugar, diz, voltarei para minha casa. E voltando, encontra ela varrida e adornada. E ele então vai e busca mais 7 piores que ele. E o estado daquela pessoa se torna pior. Ele diz, assim acontecerá para essa geração má. Sabe o que Jesus estava dizendo? Um povo que retorna para trás. Um povo que mesmo depois de limpo, depois que Jesus liberta, sabe, retrocede. Retrocede. O inimigo vai te pegar vazio uma hora, qualquer hora. Aí entra essa questão que lá na sarjeta, nas ruas da vida, tem muito ex-pastores, ex-levita, ex-evangelista e tantos mais, que um dia Jesus limpou ele. Que um dia Jesus deixou ele limpo, mas o inimigo, enquanto você viver na carne, meu irmão, o inimigo nunca vai se dar por vencido. E se você recuar, acabou. Então, o Senhor diz, olha, que o inimigo vai para lugares áridos, não vai encontrar repouso. Ele diz, voltarei para minha casa. Se um dia ele voltando para trás, encontrar você vazio de Deus, vai dar ruim para você. Se você tinha uma vida mais ou menos antes de ter Jesus, depois que teve Jesus e o inimigo te dominar de novo, é sarjeta, é coisa terrível que o inimigo pode fazer. O seu estado se torna 7 vezes pior. É por isso que muitos chegam a esse nível de estar na rua com todo o conhecimento que tem, até falando, pregando para você que vai lá evangelizar, ele acha que você que está caído, você está precisando ouvir porque ele conhece mais do que você. Mas vivendo, quem é que está vivendo o evangelho? Tem gente que fica abismado, admirado. Nossa, eu fui evangelizar um mendigo, o mendigo pregou para mim. Acho até que Deus usou o mendigo. Ah, não, para. Para. Quem está no evangelho, quem está vivo,
Quem que precisa ser resgatado é você ou é quem está lá no caído? Aí, em vez da pessoa resgatar o que está caído ou pregar para ele, não. É o que está caído que prega para o que está em pé. Misericórdia, irmão. Vamos acordar o evangelho. Porque se a pessoa recuar, meu irmão, o inimigo voltar a achar a casa vazia, vai bagunçar aquela casa. Vai dominar aquela casa de uma forma terrível. Vai sobrar só a letra mata, o Espírito vivifica. Mas quem vivifica é o Espírito de Deus. Amém? Vamos lá. Mateus 22, meu irmão. Mateus 22. Desculpa. Em Mateus 22, quando eu falei sobre o espírito imundo, é em Mateus 22, viu? Mateus 22, eu vou até ler. No verso de número 43 vai dizer assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Verso de número 44. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí, voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Verso de número 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também essa geração má. Jesus está falando que vai acontecer com essa geração má. Que geração má? Irmão, a partir do momento que você volta para trás, você é contado como uma geração má e perversa. Você não é diferente dos que estão lá para trás. Você que está em pé, vigie para que não caia. Você que está caminhando, não largue, não volte para trás. Olha o que Jesus vai dizer. Então nós lemos o verso 45. No verso número 46, que é no verso seguinte, falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse-lhe ao que lhe falara: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui a mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, irmã e mãe. Entendam isso, meu irmão. Entendam isso. Isso é um alerta para aqueles que estão comigo. Vocês que já estão comigo, sabem que nós já passamos muitas situações. O ministério está tomando um rumo de avançar. As dificuldades vão vir. Os desafios vão vir. Mas sofreremos o sofrimento dos justos. Vale a pena. A Bíblia diz que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Então entendam. Desafios teremos pela frente. Aquele que mais é dado, mais será cobrado. Na medida, meu irmão, que esse ministério é cobrado, todos serão cobrados. Existe uma cobrança específica a mim, líder, que não cabe a vocês. Mas existe uma cobrança quando se trata desta obra. E se você foi chamado por Deus para essa obra, você não vai escapar dessa cobrança, dessa dedicação. De você, aleluia, entender que a obra precisa crescer. Para a obra crescer depende de você, que está nessa obra. Se você for relaxado, a Bíblia diz que se o servo só faz aquilo que te manda, ele é um servo inútil. Então, em nome de Jesus, saibam de vocês que muitas das vezes você estará nessa fase que o amor ao Senhor Jesus, ao invés de trazer para dentro da sua casa paz, vai trazer espada. E a sua família vai estar dividida em relação a você, por causa da sua dedicação ao Senhor.
por causa do seu compromisso à obra do Senhor. Mas não se esqueça que é o primeiro estágio. Mas se você crê no Senhor Jesus, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E você será sal, tempero. Você será candeia. E uma candeia acesa dentro da casa. Em destaque, todos verão a luz do Senhor que brilha em você. E todos glorificarão a Deus. Isso vai se cumprir. Crê no Senhor Jesus, salvar-se-á tu e a tua casa. Mas a tua casa, para ser salva, depende de você que já deu o passo. Agora, se você aceita ou você se nivela aqueles que estão caídos, esquece que vai cumprir na sua vida. Crê no Senhor Jesus, salvar-se a tua casa. Vai ficar só com a espada mesmo, vai ficar só aquele brigueiro dentro de casa, e você não conseguindo avançar, porque a voz dos que estão na tua casa te paralisa, te bloqueia ministerialmente falando, porque você não ama a Deus acima de todas as coisas. Sinto muito, porque precisa muitas das vezes mesmo, deixando para trás casas, campos, pai, mãe, filho, filha. Tem que ter essa decisão e é necessário. Amém? E para encerrar, eu quero falar de uma parábola que tem tudo a ver com isso. A parábola que está em Mateus 22, verso de número 1, que diz assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhe em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas do seu filho. Olha o que ele diz: o reino do céu é semelhante. Então ele vai dar um exemplo, usando uma festa de celebração das bodas do seu filho, do casamento do seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Estes não quiseram vir. Bom, em outro texto sobre isso, eles vão explicar por que não quiseram vir. Por causa de pai, de mãe, de casa, de família, de casamento, de campos que compraram. Então, por causa dessa vida terrena, não quiseram ir. Verso de número 4. E depois enviou outro servo, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado para os meus bois e cevados, já morto, e tudo já pronto, vinde as bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e o outro, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. Irmãos, outra coisa, nós vemos que nessa parábola, Jesus traz que esses que serviam ao Senhor, por causa dessas escolhas dessas pessoas, vida terrena, se enfurece tão grande, ao nível que a Bíblia diz que ultrajaram e mataram. Você está entendendo que é um sofrimento de um justo? Você está entendendo no Evangelho que Tiago foi morto à espada, e não, eu não sou e nem você melhor do que Tiago, que morreu à espada por causa do Evangelho? Você tem noção que eu e você não somos melhor do que João Batista, que ao acusar o pecado de um rei, foi decapitado? Você tem noção que eu e você não somos melhor do que Isaías, ministério lindo e tremendo, que por causa disso, pelo próprio povo de Israel, foi cerrado ao meio? Tem noção que eu e você não somos melhores do que Paulo e Silas, que por causa do Evangelho, por causa de um clamor, passe-nos a Macedônia, nos ajude, por causa de uma libertação de uma menina, foram espancados. Por causa de uma libertação, foram espancados. Foram lançados num cárcere exterior. Melhor, interior. E foram machucados de tal ponto que poderiam desistir de tudo, mas eles louvavam. Perto da meia-noite, Paulo e Silas louvavam ao Senhor.
mesmo naquela situação, esperar Deus entrar em cena, suportar as feridas, sofrer o sofrimento do justo por causa de uma libertação, e que depois viu machucados e feridos, viu um homem que ia tirar sua própria vida e dizer, não faça isso. E quando aquele homem ouviu Paulo e Silas machucados falando aquilo, disse, o que eu posso fazer para ser salvos? Ele disse, crendo no Senhor Jesus, salvar-se em tua casa. A Bíblia diz que então ele levou Paulo e Silas para sua casa. E Paulo e Silas salvou a família deles, do carcereiro. E só depois que a Bíblia diz que eles foram curados das suas feridas. Você tem noção disso? Que por causa dos rebeldes, por causa de pessoas difíceis, nós teremos que pregar sangrando, evangelizar sangrando, sofrer o sofrimento do justo. E por último, ser o último a ser curado. Ser o último a ser lembrado que são os feridos e machucados. Será que você está disposto a esse evangelho? Será que eu e você somos melhor do que Paulo, que diz, olha, Timóteo, todos me abandonaram. Mas Timóteo, eu estou aqui, condenado já à morte. E eu não poderei socorrer quem eu deixei enfermo em Mileto. Eu estou preocupado, alguém precisa ir lá, porque ele está doente em Mileto. Eu não lembro o nome agora da pessoa. Tem noção de você estar sentenciado já, porque você foi até o extremo pelo Evangelho. Mas mesmo assim, em vez de você estar preocupado com o seu futuro, você está preocupado com alguém que nem parente seu é, porque você está envolvido tanto na obra de Deus, tanto no Evangelho, que você mesmo, passando os seus piores dias, porque Paulo diz, olha, me traga a minha capa, traga-me os livros, antes que venha o inverno. E há quem diz que Timóteo não chegou a tempo. Mas as últimas palavras de Paulo foi essa, sabendo que ali findaria a sua vida. Ele entendendo e compreendendo, ele diz, olha, já combati o bom combate. Eu acabei a carreira. Minha carreira só foi até aqui. Aí você fala, valeu a pena, Paulo? Paulo vai falar que valeu a pena. Ele vai dizer assim, agora eu aguardo a coroa. Eu aguardo agora a coroa da vida eterna, que o justo juiz me dará. Está disposto? Nós estamos vivendo uma geração fraca, que esse pastor é antiquado para ela. Mas não tem problema, porque Jesus é antigo também. Deus é antigo também. Ele diz, eu, Senhor, não mudo. Mas Ele é o alfa, Ele é o princípio, mas Ele é o ômega. Ele é o princípio, Ele é o fim. Labassurianda, calamanto, levas. Mas vamos lá. Então, meu irmão, você que está na lida, você que abraçou o Evangelho, primeiramente, para abraçar o Evangelho, você tem que amar o Senhor Jesus acima de todas as coisas. E para provar que você realmente ama, você tem que estar ao extremo, como foi Abraão, e foi provado na família. E aí Deus falou assim, agora sei que temes a Deus. Quando você chega a esse nível, de você ver que a família é um obstáculo, você então
crê que ela será salva, que você não vai perder ela, porque você então teve que desagradar a família para se submeter à vontade de Deus? Saiba que tudo isso, meu irmão, traz aflição. Mas olha o que o Senhor diz aí na parábola, né? E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, enviando o seu exército, destruiu aqueles homicidas e incendiou sua cidade. Enquanto aquele que deixar pai, casa, mãe, campo, filho, filha, por amor do Senhor Jesus e do Evangelho, não perderá nada, receberá 100 vezes mais nesse tempo, casa, pai, mãe, filho, ou seja, você não vai perder nada. Aqueles que são obstáculo para a obra de Deus, aqueles que se tornam inimigo de Deus pelos seus posicionamentos, por causa dessa vida terrena, irmãos, um dia o Senhor vai encolerizar-se contra ti. Enquanto aqueles que forem fiel receberão ainda nessa vida galardão e ainda a futura vida eterna, aqueles que no primeiro momento não querem perder sua vida e achar sua vida vão perdê-la, como aconteceu aqui, porque o Senhor está dando um exemplo. Assim é o reino de Deus, né? Destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então ele vai dizer assim: então diz aos servos, as bodas da verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E os servos, saindo pelos caminhos, juntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestes nupcial? E ele emudeceu. Então disse o rei aos servos: amarrai os pés e mãos, e levai e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Irmão, não basta você estar numa igreja. Então vamos lá. Quando os escolhidos, os princípios, que eram os judeus, os legítimos, eles não reconheceram Jesus como Senhor, a Bíblia diz que todo aquele que o receberam, foi-lhe dado poder para ser feito filho. Então abriu-se a salvação ou a chamada para aqueles que não são. Então por isso que ele diz: olha, vai para... E depois a saída dos caminhos, convidar para a boda todos que encontrarem, ou seja, sem acepção de pessoa. Porém, meu irmão, quando você conhece que a sua chamada, a minha chamada, é uma graça imerecida, valorize ela. Não basta estar dentro de uma igreja somente. Você tem que vestir as vestes. Não basta estar somente no meio de um povo que está focado na verdade. Você tem que viver a verdade. Porque senão você vai se encontrar no final das contas como alguém que estava no ambiente, mas não entrou pela porta. Porque Jesus diz: aquele que entrar pela porta salvar-se-á. A Bíblia diz que o rei chegou e admirou-se. Por onde você entrou? Olha o que ele vai dizer. Como entraste aqui? Ou seja, não entrou pela porta. A Bíblia diz que aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro terão direito de entrar na cidade pelas portas. Quem não tem direito, não entrarão pelas portas e não vai ficar. Porque a Bíblia vai dizer: ainda que entre, ficou por um período, será lançado fora, e ali haverá choro e ranger de dentes. Hoje Satanás ainda consegue. Jesus disse: Satanás vos pediu. Ele ainda tem acesso a chegar diante de Deus e acusar a igreja. Ainda ele tem. Mas chegar um dia, não terá mais. Que é o dia do acerto de conta. E chegará para todos. E eu quero que nesse dia, eu preciso
Primeiramente, meu irmão, se eu não me amar e amar a mim, meu irmão, não é amar essa vida terrena, é amar a mim como servo de Deus. Eu quero nesse dia ouvir de Jesus: vinde, benditos da casa do meu Pai. E eu quero que a igreja que o Senhor me confiou esteja junto nessa chamada. Eu quero que a igreja que o Senhor me confiou seja chamado por Jesus dessa maneira: vinde, benditos do meu Pai. Porque a Bíblia diz que o Senhor sentará e apartará os bodes das ovelhas, e dirá para os bodes: apartai-vos de mim. Mas dirá às ovelhas: vinde, benditos da casa do meu Pai. Escolha o Senhor, irmão. Escolha o Senhor. Entenda, existe uma teologia, como eu disse. Luciano Subirá, homem de Deus. Mas que as pessoas só pegaram o quadrinho que ele colocou. Mas a explicação que ele dá, ninguém coloca. Só coloca o quadrinho. Primeiro Deus, segundo família, e aqueles que colocam terceiro trabalho, depois igreja. Jesus disse: por amor de mim e do Evangelho. Aquele que não deixar casa, pai, mãe, filho, campos, fala de trabalho, por amor de mim e do Evangelho. Então, se o trabalho é um problema para o seu ministério, meu irmão, busque estratégia. Vou dar um exemplo. Eu trabalho no sábado. Hoje nós temos uma obra lá em Lajeado. A irmã Zélia está aí assistindo a live. Deus abençoe a irmã Zélia e toda a família de Lajeado. Nós estamos em Lajeado. Porém, para esta obra acontecer, eu tenho que ir o sábado para lá. Desde o primeiro dia, foi no sábado que eu fui. No sábado de manhã, e voltei no domingo, e assim nós fazemos. Nós saímos no sábado, 6 horas da manhã, e voltamos no domingo, em torno de 8h30, 8h30, nós estamos saindo de lá, voltando para casa. Porque nós temos culto à noite. Então, é uma viagem de 3 horas para ir e 3 horas para voltar. Então, o sábado eu trabalho. Mas eu dei um jeito para servir ao Senhor. Então, a gente precisa dar um jeito. A gente tem jeito. Deus dá escape. A Bíblia diz que para tudo Deus nos dá um escape. Então, a família, trabalho, não pode estar no meio de Jesus e do Evangelho, que se trata de igreja. O Evangelho fala de igreja. Jesus disse: quem é minha mãe, quem é meus irmãos? E apontando para aqueles que estavam com ele, falou: esse é minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é minha mãe e meus irmãos. Enquanto a família estava para fora. Então entenda, não pode estar no meio de você. Se você diz: eu amo a Deus acima de todas as coisas, não pode ter trabalho nem família no meio. Entendo isso. Você precisa do trabalho, você precisa de família. Mas Jesus disse que não vai ficar desamparado. Não há um justo desamparado, amém? E nem sua descendência mendigar o pão. Não vai faltar. Amém? Deus é Deus que abre porta e não tem porta. Nós precisamos entender e compreender isso. Mas às vezes não precisamos sair do trabalho, como eu não precisei. Dentro do meu trabalho, mesmo tendo essa questão de eu trabalhar todo sábado, né, o Senhor me deu, através de um funcionário que a gente troca o sábado, me deu esse escape. Então, eu tenho essa garantia de todo mês poder viajar para Lajeado. Então, não tenho, a família não me impede de fazer a obra de Deus. O meu trabalho não me impede de fazer a obra de Deus. Então, não estão no meio. Então, está Deus, o Evangelho, e aí eu tenho família e tenho o meu trabalho. A Bíblia diz que quem escolhe Deus, amém, acima de todas as coisas do Evangelho, Jesus disse: não há ninguém que, deixando por amor de mim do Evangelho, que não venha receber 100 vezes mais nessa vida. É que a pessoa pensa: nossa, eu vou perder. Ai, que vai ser de mim. Isso não é fé, né? Não estou falando para ninguém sair do trabalho, mas estou falando que buscar alternativa.
para que você sirva ao Senhor. Eu falo que tem chamado, porque quem não tem chamado, meu irmão, só foi chamado para salvação, o Senhor não exige tanto, a não ser que você mantenha-se salvo. Mas aquele, meu irmão, que é útil para a obra de Deus, dá-se um jeito, meu irmão. Se vira. Porque nós precisamos ser útil ao Senhor. Por quê? O que é ser útil? A Bíblia diz, se eu faço aquilo que só me mando, Pastor Nivaldo está assistindo, Deus abençoe o Pastor Nivaldo. Pastor Nivaldo, eu ouvi muito do Pastor Nivaldo essa frase, quando ele me dava o curso de teologia. Ouvi muito, nunca esqueço, pastor, nada daqueles momentos nós passamos juntos, choramos muito ali, muita presença de Deus, uma teologia assim, que o Senhor sempre estava no meio, por isso as lágrimas, muitas das vezes, foi muito tremendo. E o pastor Nivaldo falou várias vezes essa frase, que aquele que, nessa frase, é um versículo, viu? É aquele que faz só o que te manda, é um servo inútil. Então não podemos ser servos inúteis na casa do Senhor. Precisamos estar lá sabendo que podemos ser exigidos ainda mais do que nos é mandado. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, porque quando nós continuamos a parábola, e aí eu encerro, Jesus disse para aquele que estava lá, como entrasse aqui, né? Porque viu ele sem veste nupcial. Ou seja, né, a gente já vai ouvir muito aquela frase, você precisa, vamos dizer numa empresa, né? Você precisa vestir a roupa da empresa, né? É a mesma coisa. Não adianta você estar dentro de uma igreja que você não faz, verdadeiramente você não faz parte dela. Tudo para você é peso. Até para ir nos cultos é peso para você. Então, você está dentro da igreja. Eu sou da igreja, mas tá feio. Em nome de Jesus, você que está com esse pastor careca aqui, carrega essa alegria. Você não sabe o que é isso que eu vivo. As pessoas são poucos que sabem que eu vivo, né? Às vezes as pessoas até duvidam da vida que eu tenho no meu lar. Pela minha forma de se dedicar ao Evangelho, de se entregar ao Senhor, a minha esposa amada, né, a minha dedicação ao Senhor, né, rendeu. Eu até fui capaz de compartilhar, porque eu precisei compartilhar, porque nem todo mundo tem o Face dela, e eu compartilhei não para me gabar, não é para isso. É porque às vezes as pessoas duvidam que a gente tem uma vida feliz. Porque as pessoas vivem em guerra e acham que a gente também vive em guerra. Só quem vive dentro desse lar sabe a paz que excede todo o entendimento que existe aqui dentro. E por quê? Porque aqui não existe Deus em primeiro lugar, e família em segundo, trabalho em terceiro e evangelho em quarto. Aqui existe Deus e evangelho. E eu tenho então a minha família e meu trabalho. E a minha esposa fez uma homenagem para mim. E eu não esperava, foi uma surpresa. Quando eu vi, entrei no Facebook, estava lá. No primeiro momento eu não quis compartilhar, mas depois o Senhor me incomodou. Falou, as pessoas precisam ouvir o que a sua esposa fala de você, porque é verdadeiro. E ela é verdadeira nas palavras dela. E a gente ela passou por uma cirurgia recente, e até ela colocou ali ela colocou ali na homenagem dela o Abélio, o meu Abélio, né? Eu brinquei com ela, tá? A minha vida, quem me conhece mesmo, e não tem problema comigo, né? Sabe explorar quem eu sou verdadeiro, é a Wanda sabe explorar isso. E no meio de tudo, essa vida está levando agora igreja, trabalho e cuidar ainda de detalhes dentro de casa aí. É que eu vou ficar fazendo propaganda aqui não, né? Mas aí eu brinco com ela, né? Eu brinquei com ela, na verdade, esses dias atrás. Eu falei assim, o Abélio que é homem de verdade.
Né, tem uma música lá que fizeram lá atrás, lá, quando era criança, uma música do mundo fala da Abélia, que é mulher de verdade, né? E eu falei, ó, a Abélia que tá aqui, ó, firme e forte. Brinquei, ela sorriu, e daí ela colocou isso na homenagem que ela fez para mim. Que Deus abençoe sua vida, meu amor, porque eu sei que as suas palavras são verdadeiras, porque isso reflete no que nós vivemos dentro da nossa casa. Que Deus te abençoe, te recompense, porque quem pode dar testemunho de nós abaixo de Deus, senão aqueles que convivem com a gente, né? Então louva a Deus por isso, mas porque eu escolhi. Eu escolhi Deus e do Evangelho, e eu não estou privado também do meu trabalho, da minha família, porque não há ninguém que deixando pai, mãe, filho, casa, campo, por amor de mim e do Evangelho, que não vem receber 100 vezes mais nessa vida com dores. Por quê? Porque nessa vida sim, né? Tem as lutas, tem as dificuldades, mas isso não tira o sorriso e a felicidade daquele que serve ao Senhor. Amém? Como diz as Escrituras, porque aquele que crê no Senhor, como diz as Escrituras, rios de águas vivas flui do seu interior. Amém? Que Deus abençoe, porque eu encerro aqui, né, no verso de número 14, depois de ele lançar fora, né, aquele que não tinha veste nupcial, ele vai dizer, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Esses muitos são chamados, irmãos. Quantos que foram chamados, mas não ficaram ou não permaneceram para ser escolhidos? Então, a figura que eu vou usar para a gente entender e eu finalizo é novamente Abraão. Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai à terra que eu te mostrarei, chamado. Abraão saiu, Abraão foi. No meio do caminho, Abraão perdeu família. No meio do caminho, Abraão se viu com um filho, praticamente, que era o seu sobrinho Ló. O seu sobrinho Ló olhou para as campinas do Jordão, que representa hoje o mundo. Olha o que eu vou dizer. A Bíblia diz que as campinas do Jordão, antes de ser destruída, era como o paraíso de Deus. E ele escolheu, olhou aquela campina, escolheu aquela campina e Abraão foi abandonado. Entenda isso, meu irmão. Muitos que foram chamados vão ficando no meio do caminho. No meio do caminho vão olhar outras coisas. Vão querer viver os seus próprios sonhos como quis Ló. São pessoas que depois precisarão ser resgatadas. Mas para viver novamente com Abraão, precisava de humildade. Precisava perder tudo, deixar para trás tudo aquilo, não quis deixar, voltou para lá. Até que veio a destruição, nós sabemos que foi destruído Sodoma e Gomorra. Então até a destruição era como o paraíso de Deus. Então tem muita gente achando que o que está vivendo é de Deus, é a vontade de Deus, porque não quer perder a sua vida, quer viver como lhe agrada e está perdendo a verdadeira felicidade. Abraão escolheu a melhor parte e não lhe foi tirada. Mas chegou o dia que Deus falou assim, não, ainda falta uma coisa. Você tem que amar acima da família. E Deus pediu o filho. E quando Abraão então decidiu perder a família, porque, meu irmão, você imagina se Abraão mata o filho? Acabou a família de Abraão. Primeiro que Abraão era o que ele mais sonhou. O amor dele estava tudo ali. Ele amou um filho que não era o legítimo, que não era o filho da promessa, que era Ismael. Você imagina Isaac, aí Deus pede Isaac. Falou, agora eu quero é Isaac. Mas Ismael viveu. Ele sabia. Ismael viveu, mas Isaac tinha que morrer. E aí? Você ia amar Deus assim?
Você está disposto a amar Deus acima da sua família? Quando Abraão decidiu, também cumpriu o que Jesus disse, ninguém perde. Quando Abraão decidiu amar a Deus acima do que ele mais amava, Deus bradou. A Bíblia diz que o anjo bradou e disse: não faça mal ao menino, Abraão, porque agora Deus sabe que temes a ele. Entendeu? Sabe que Deus não sabia? Deus sabia. Mas nós precisamos saber. Ou melhor, nós devemos atingir esse nível de amar a Deus acima de todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Você que está junto, esse pastor, vem comigo. Estou numa grande obra, eu não posso parar. Você de Lajeado Bonito, esforça-te para andar com esse pastor, não é fácil. Irmã Zélia, andar com esse pastor não é fácil não, hein? Eu falei que é ruim, dá ruim. Mas é difícil, hein? Se Deus te colocou para andar comigo, eu falo para você, hein? É difícil. É difícil. Se você teme a Deus e está disposto a servir a Deus, não vai se livrar desse pastor, não. Amém? E me deu vontade de louvar um louvor. E eu encerro com esse louvor. A paz seja convosco, né? O pastor Nivaldo gosta dessa frase, e é a frase bíblica, né? A igreja fala a paz do Senhor Jesus, e é bíblico também, mas a paz que o Senhor mandou aos discípulos, quando chegasse numa casa, é a paz seja convosco. Porque se tivesse alguém naquela casa de paz, a paz que você carrega para o outro, sairia de você, repousaria sobre ele, não voltaria mais para você. Ou seja, um agente de paz. Então a paz seja convosco, porque aí do outro lado, se tiver alguém de paz, essa paz vai repousar sobre você. Aleluia! E eu fui um agente de paz. Que Deus abençoe. Eu encerro com louvor. Amém? Que é uma reflexão para você que já serviu e na vontade de Deus, e agora ainda que está servindo, mas não está mais na vontade de Deus. Por isso que Jesus disse: muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiro. Porque há muitos derradeiros que demoraram, como Abraão. Abraão, quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que a chamada dele não foi lá em Harã, foi em Ur dos Caldeus. Então, Abraão foi um derradeiro, que quando resolveu sair foi com 75 anos. Mas ele é o primeiro, pai da fé. E muitos primeiros serão derradeiros, porque muitos que lançam, que começam de repente no meio do caminho, retrocedem do foco, saem do foco. Um dia o Senhor falou comigo: ora para que nunca você erre o caminho. Então há muitos que até começaram comigo e já não estão mais nessa caminhada, e não cabe a mim aqui julgar como estão. Amém? Mas se estão nessa condição que eu vou louvar o louvor, em nome de Jesus, o Senhor tem você ainda como um vaso de valor. Amém? Medite na letra desse louvor. Lamanda kala suribikandarabai. Vaso encostado. Volte para a vontade do Senhor. O que aconteceu? Você mudou demais. Volte ao primeiro amor. Já não é o mesmo. De algum tempo atrás. Os dons que eu te dei já não os vejo mais. Você os desprezou.
seja convosco. A paz seja convosco, toda a igreja, todos os irmãos, família de Lajeado, pastor Nivaldo, toda a família. Você se ferrou, hein, pastor Nivaldo? Você foi ter um aluno justo um careca que decidiu, aleluia, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Te amo, meu pastor. Te amo toda a família. Te amo toda a igreja. E eu louvo a Deus, pastor. Deus é tão tremendo. Um dia nos uniu, o senhor como meu professor, eu como aluno. E hoje uniu professor e aluno. O senhor, eu vi aí o senhor colocou aí um comentário. Estamos juntos em Lajeado. Que benção. Deus abençoe sua vida. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Amém? Ótimo dia, ótima tarde a todos. Fiquem todos na paz do Senhor.